A paz do Senhor, meus queridos amados e ouvintes que estão sintonizados aí no canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. É com muita alegria que nós mais uma vez abrimos este programa para, em primeiro lugar, glorificar o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória, e também agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e também tem feito na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, para não tomarmos muito tempo, pois o nosso tempo é curto, nós queremos discorrer hoje sobre a nossa lição da EBD, lição de número 9, aleluias, a evangelização das crianças. Essa é a nossa lição de hoje. Nós iremos discorrer nesta manhã, nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Nós temos aqui a lição de número 9, a evangelização das crianças. Louvado seja o nome do Senhor. O textual diz: assim também não é a vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca? Mateus 18, 14, aleluia. Verdade prática. A evangelização das crianças é urgente, porque delas depende o presente e o futuro do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A lição de hoje nos ensina sobre a evangelização das crianças, o quanto é importante as nossas igrejas, nós como igreja do Senhor, como agência evangelizadora do Senhor, ensinar os nossos filhos, ensinar as nossas crianças o caminho em que se deve andar, o caminho da verdade, o caminho do Senhor Jesus de Nazaré, o caminho dos discípulos do Senhor, o nosso caminho que o Senhor nos preparou. É o nosso dever ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nos fala o primeiro tópico da nossa lição, aleluias, o primeiro título ou subtítulo é: a criança é pecadora e pode perder-se. Essa aqui é uma afirmação. A criança é pecadora e pode perder-se. Enquanto as crianças não entrar pela porta da salvação, a sua condição diante de Deus em nada difere da posição de um pecador adulto. Isso aqui é muito interessante e muito profundo, porque muitas das vezes nós pensamos assim que por ser criança morreu e já vai morar no céu. E aqui nos ensina a lição que não é bem dessa forma. Para nós entendermos, nós vamos discorrer a lição, o quanto é importante evangelizar as nossas crianças. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A criança, ela é nascida em pecado, primeira coisa. Em consequência do pecado de Adão, todos os seres humanos vêm ao mundo na condição de pecadores. Romanos 5,12. Então veja a confissão de Davi: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmos 51 e o verso 5. Então aqui a criança já nasce pecadora. A criança já nasce pecadora, porque a Bíblia nos diz que por Adão e Eva ter pecaram, o pecado entrou no mundo e também a morte veio junto com o pecado e passou de geração em geração e chegou até mim e até você. Então a criança já nasce pecadora, já nasce com o pecado. E aí nós temos que entrar com a nossa parte de ensinadores, de evangelistas, pregar, ensinar as nossas crianças o caminho da salvação, o caminho do Senhor, a porta da salvação que é Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo nesta lição de hoje, é evangelizarmos as nossas crianças, aleluias. Nós vimos aqui a criança nascida pecadora. Segundo o subtítulo, a alma da criança está em perigo. Então o Senhor Jesus falou claramente acerca da salvação das crianças. Assim também não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Mateus 18, 14. Então o Senhor, Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que nenhuma dessas crianças se perca. Cabe a nós
ensinarmos as nossas crianças, ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar, o caminho certo, que é o caminho da palavra de Deus, o caminho da verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro subtítulo, referente à criança é pecadora e pode perder-se. A questão da inocência, aleluia. Aqui o bebê inocente apenas no sentido que não tem consciência de pecado, por ser ainda mental e moralmente incapaz de praticá-lo, embora portador do pecado original, não tem o pecado experimental. Por isso dizemos que a criança está na idade da inocência. Se ela vier a morrer nesse estado, irá para o céu, porquanto Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então aqui nós vemos que as crianças têm uma certa idade que pode ser salvo, sem precisar de aceitar Jesus na questão da inocência, na questão da idade da inocência. O Senhor tem esta visão e Ele tem esta revelação na sua palavra. Mas aqui nos dizem, embora portador do pecado, a criança original, pecadora, portador do pecado original, a criança, ela não tem o pecado experimental. Então a criança não tem o pecado experimental que experimentou, por não ter uma consciência ainda, uma consciência exata. Mas quando a criança passa a conhecer o que é certo e errado, bem e mal, então corre-se o risco desta criança se perder na eternidade. Então nós temos que ter muito cuidado, muita sabedoria, porque não tem uma faixa etária de idade para uma criança ser salva ou não. É preciso nós estarmos observando, nós estarmos ensinando, para que essa criança venha entrar pela porta da salvação, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meus queridos, segundo subtítulo, ou melhor, segundo subtítulo, a criança pode crer e ser salva. Então, uma criança, ela pode crer e também pode ser salva. Aqui os pequeninos creem em Cristo, é o subtítulo primeiro. Segundo subtítulo, as crianças das cartas bíblicas. E terceiro, outras crianças, aleluias. Então os pequeninos creem em Cristo. Aqui nós vemos mais qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço um mor de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então Cristo está falando aqui das crianças que elas creem, elas têm fé. Criança crê, criança tem fé, criança ela crê no Senhor. Basta apenas nós ensinarmos o caminho da verdade para que ela venha crer e venha aceitar assim o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nos diz o Senhor que aquele que escandalizar uma desses pequeninos, uma dessas crianças, o Senhor diz, melhor seria que se colocasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar. Então imagina a gravidade aí de ser escândalo, de nós sermos escândalos para as nossas crianças. Então nós temos que ser vasos de honra e não vasos de desonra ou escândalos para a obra do Senhor. Temos que ser canal de bênção e ensinar as nossas crianças a palavra de Deus. Aleluias. As crianças das cartas bíblicas, aqui nos diz que ainda duvida de que uma criança possa experimentar a alegria da salvação. Quem ainda duvida? Uma pergunta. Quem ainda duvida que uma criança possa experimentar a alegria da salvação? Jesus as salva e as batiza com o Espírito Santo. Então essa é a realidade. Jesus batiza com o Espírito Santo as nossas crianças, Jesus salva as nossas crianças também. Então, não há acepção de pessoas, não há acepção de pessoas para ser salvo. Então, Cristo nos ensina na sua palavra, devemos evangelizar as nossas crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Outras crianças também na Bíblia, aqui fala sobre Timóteo, que era um menino apenas quando aprendeu as Sagradas Escrituras. Ele era apenas uma criança, Timóteo.
Segundo Timóteo 3,15 vai falar nisso lá, sobre Timóteo. Ele era apenas uma criança e veio a ser um pastor de uma grande igreja ali onde o apóstolo Paulo também fundou essa igreja e enviou ali a Timóteo, orientou Timóteo também como ser um obreiro de valor, um obreiro de verdade, que não tem vergonha do que se envergonhar. Então, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, porque o Senhor sempre tem levantado crianças, levantado jovens, adolescentes, senhores, senhoras, para o seu grande ministério, para a sua grande obra, a sua grande seara. E Deus tem usado muito para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluias. Outro exemplo também é Miriam, irmã de Moisés, Samuel também, e a escrava de Naamã. Então, vários exemplos de crianças que aprenderam a palavra de Deus cedo e se tornaram grandes homens e mulheres de Deus, servidores do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Samuel, nós lembramos da história de Samuel, a criança ali morando com o sacerdote Eli, o Senhor chamou e o deu sabedoria e fez um grande profeta, aleluias, o profeta Samuel, sacerdote Samuel, aleluias, e juiz também, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico e último, aleluias, como evangelizar as nossas crianças. Um método para evangelizar as nossas crianças, preste bem atenção, porque tem um grande proveito e eu tenho certeza que Deus vai assim tocar no seu coração. Primeira coisa, como evangelizar? Escola dominical. Segunda coisa, alfabetização evangelizadora. Terceira coisa, escola bíblica de férias. Louvado seja o nome do Senhor. E quarta e última coisa, evangelização infantil personalizada. Aleluia. Escola dominical. Primeira coisa, como evangelizar as nossas crianças, fundado pelo inglês Robert Heinckes em 1780. O objetivo inicial da escola dominical foi a evangelização dos menores que viviam nas ruas da cidade de Gloucester. A iniciativa de Heinckes foi tão bem sucedida que serviu de modelo ao serviço de ensino público do Reino Unido, que as escolas dominicais possam trabalhar em regime prioritário em prol da evangelização infantil. Eu louvo a Deus pela escola bíblica dominical. Louvo a Deus porque Deus levantou este homem com uma visão do reino de Deus, de ensinar as crianças que haviam naquela época ali crianças perdidas, crianças que praticavam coisas erradas, e este homem teve esta ideia de fundar a escola bíblica dominical, atrair as crianças, e foi um grande ministério ali que este homem fundou, e hoje é prioridade nas nossas igrejas a escola bíblica dominical. Aleluia. Eu louvo a Deus pela nossa escola bíblica dominical. Nós temos uma escola bíblica abençoada, com professores capacitados pelo Senhor, e Deus tem abençoado faixa etária para todas as crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, senhores e senhoras, com professores capacitados, e Deus tem abençoado a nossa escola bíblica dominical. Envie os seus filhos para a escola bíblica dominical. Se tem um culto que não devemos perder de maneira nenhuma, deixar o que for para estarmos lá, escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é lá onde se aprende o ensino sistemático da palavra de Deus. Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Envia seus filhos à EBD, Deus irá te abençoar. Alfabetização e evangelização, escola bíblica de férias, evangelização infantil personalizada. Na EBD nós temos professores capacitados para cada faixa etária de crianças, temos DVDs que ensinam personalizados, temos várias coisas, métodos para ensinar, e Deus tem abençoado, não só abençoado, como Deus tem restaurado muitas crianças, famílias, muitos pais e pais que têm vindo frequentar a escola bíblica, as nossas igrejas, porque enviaram